Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. E, irmãos, para a honra e glória do nosso Pai amado, hoje iniciamos o 16º dia da nossa leitura bíblica. Hoje vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 13, ao capítulo 34, versículo 31. O livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 7 ao versículo 30. Livro de Salmos, capítulo 14, versículos 1 ao 7 e Provérbios, capítulo 3, versículo 19 ao 20. Amém? Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai por essa oportunidade e pedir discernimento e direção nessa leitura? Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos infinitamente pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, por todas as bênçãos que o Senhor derrama na nossa vida. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pois somos pecadores, errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude nessa leitura, que o Senhor nos dê direção, discernimento, para que nós tenhamos essa leitura como uma ferramenta de estarmos mais próximos da tua presença, Pai, para que essa leitura nos oriente, não nos permita sermos enganados, mas para que o Espírito Santo nos revele o que precisamos entender de acordo com a tua palavra e a tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 13 ao capítulo 34, versículo 31. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha conseguido um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: Vão à minha frente e deixem espaço entre o rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: De quem você é? Para onde você vai? De quem são estes animais que você vem trazendo? Responda: São do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao seu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: É assim que vocês devem falar com Esaú, quando se encontrarem com ele. Também dirão: Eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: Eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida. Assim, mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? Eu o abençoo ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva.
Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, e Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele, mesmo adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta de seu pescoço e o beijou, e chorando, daí levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes que estão com você? E Jacó respondeu: Os filhos com quem Deus agraciou este servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Esaú perguntou: Qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: É para obter favor na presença do meu senhor. Então Esaú disse: Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: Não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar um semblante de Deus. E você me acolheu tão bem, portanto aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: Vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor, sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe o meu senhor adiante de seu servo. Eu seguirei aos poucos no passo do gado, que me vai à frente, e passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: Para quê? Basta que eu alcance favor aos seus olhos, aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou na sua tenda junto da cidade. A parte do campo, onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, Deus de Israel. Ora Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu com Siquém, filho de Eveu Amor, que era príncipe naquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela, e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse ao seu pai, Amor: Consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó,
que era algo que não se devia fazer. Mas Amor falou com eles, dizendo: Meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio. A terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Que eu obtenha este favor diante de vocês, e lhes darei o que lhe pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e ao seu pai Amor, e lhes disseram: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob a única condição, permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos do sexo masculino. Então, lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem ou não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Esses homens são pacíficos em relação a nós. Portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos como um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar, e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças, e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me criaram um problema e me fizeram odiosos entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra nós, e serei destruído, eu e a minha casa. Eles responderam: E que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse uma prostituta? Livro de Mateus, capítulo 11, versículos 7 ao 30. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio diante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de vocês. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é o maior do que ele.
Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: Ele tem demônio. Veio do Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro ou em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiró e Sidom do que para vocês. E você, Carfanaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a você que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tu me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Livro de Salmos, capítulo 14, versículos 1 ao 7. Ao mestre de canto, Salmos de Davi. Diz o insensato no seu coração: Não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Simão viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Jacó exultará, e Israel se encherá de alegria. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 19 ao 20. O Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra. Com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho.
Irmãos amados, então aqui finalizamos mais um dia da nossa leitura bíblica anual, para a honra e glória do nosso Pai amado. Amanhã daremos continuidade às leituras do livro de Gênesis, Mateus, Salmos e Provérbios, no nosso 17º dia. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Então nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.